O oceano é um lugar bastante perigoso, sejam pelas ondas enormes, correntes fortes, mas também pelas criaturas que nele habitam. Os oceanos realmente têm o potencial de se livrar de você em instantes, se quiserem. Hoje estaremos listando as 15 criaturas mais perigosas dos oceanos. Número 15. Peixe-agulha. Com apenas 1 metro de comprimento e um peso de 4 quilos, os peixes-agulha são muito mais ameaçadores do que sua aparência sugere. Isso se deve ao fato de que esses peixes não apenas possuem um focinho longo, afiado e feito de osso, mas também têm o hábito de saltar para fora da água em velocidades impressionantes, alcançando até 60 km por hora. Infelizmente, essa característica os transformou em verdadeiros temores nos ambientes marinhos do Oceano Índico e Pacífico. Eles são atraídos pelas luzes das embarcações e frequentemente saltam inesperadamente, perfurando marinheiros desprevenidos. Como resultado, são amplamente considerados mais perigosos do que os tubarões para os pescadores que trabalham em áreas infestadas por esses peixes-agulha. Número 14. A raia. As raias se destacam por possuírem um aguilhão próximo à base da cauda. Ainda que normalmente apresentem um comportamento dócil, não hesitam em utilizar esse aguilhão quando se sentem ameaçadas. Isso ocorre geralmente em interações com seres humanos, principalmente quando alguém inadvertidamente pisa nelas, pois tem o hábito de se enterrar na areia como estratégia de camuflagem para emboscar suas presas. Infelizmente, as picadas desses animais costumam ser extremamente dolorosas e frequentemente resultam em sintomas secundários, tais como necrose localizada dos tecidos, náuseas, vômitos, diarreia e cãibras musculares. Ainda que as raias de menor porte provavelmente não sejam letais, espécies maiores podem representar uma ameaça real. Um exemplo notório disso é o caso do renomado ecologista Steve Irwin, que infelizmente perdeu a vida em 2006 após entrar em contato com uma raia-touro de 2 metros de comprimento. Por essa razão, aconselhamos nadar na direção oposta caso aviste uma delas durante suas próximas férias tropicais. Número 13. Moreia gigante. Embora existam mais de 200 espécies diferentes de moreias, a moreia gigante é certamente a mais problemática. Encontrada nos oceanos Índico e Pacífico, pode atingir até 3 metros de comprimento e pesar até 30 quilos. Embora não sejam muito agressivas, pois passam a maior parte do tempo em suas tocas, podem causar danos sérios quando mergulhadores tentam alimentá-las. Às vezes, elas avançam e mordem os dedos dos mergulhadores, resultando em ferimentos graves. Por isso, recomendamos ficar bem longe delas em sua próxima aventura de mergulho. Número 12. Barracuda. Encontrado nos oceanos de todo o mundo, o barracuda é um predador de topo que possui o potencial de causar danos significativos. Compridos, podendo alcançar até 2 metros e pesar até 50 quilos. Os barracudas impressionam pela sua imponência e ostentam um conjunto de dentes afiados para capturar suas presas. No entanto, em geral, eles não representam uma ameaça significativa para os seres humanos, já que sua dieta consiste principalmente de outros peixes. No entanto, em águas turvas, esses peixes já foram conhecidos por morder os braços e pernas de seres humanos, confundindo-os com a silhueta de um peixe. Além disso, em algumas situações, foram observados mordendo objetos brilhantes, como fivelas de cinto, colares e brincos. Portanto, esses barracudas ferozes podem ser bastante incômodos em certas circunstâncias. Número 11. Tamboril. Quando se trata de criaturas das profundezas do mar, poucas são tão aterrorizantes quanto o tamboril. Apesar de seu tamanho ser equivalente ao de uma xícara de café, sua aparência é verdadeiramente assustadora. Existem cerca de 200 espécies diferentes, cada uma delas com uma isca proeminente pendurada na parte frontal, que usam para atrair suas presas. Uma vez que a presa se aproxima o suficiente,
eles a capturam com seu impressionante conjunto de dentes. No entanto, embora os tamboris sejam sem dúvida extremamente perigosos para outros peixes, eles habitam tão profundamente no mar que jamais entram em contato com os seres humanos. Número 10. Cubomedusa. Enquanto ser picado pela maioria das espécies de águas-vivas seria doloroso, a cubomedusa leva essa experiência a um nível totalmente diferente. Isso acontece porque essas criaturas ardilosas encontradas nos oceanos Índico e Pacífico possuem um dos venenos mais letais do mundo marinho. Em termos de tamanho, as cubomedusas são consideravelmente grandes para o seu grupo. Com cerca de 3 metros de comprimento, seus tentáculos abrigam aproximadamente 5.000 células urticantes cada um, carregadas com uma toxina que ataca o coração, o sistema nervoso e as células da pele. Infelizmente, essa toxina é tão agressiva que as vítimas humanas foram conhecidas por entrar em estado de choque e até mesmo afogar-se, ou falecerem de insuficiência cardíaca pouco tempo após o contato com essa água viva. Mesmo que alguém sobreviva, é provável que sinta uma dor intensa por várias semanas. Muitas vezes, as áreas onde os tentáculos entraram em contato com a pele resultam em cicatrizes significativas. Portanto, aconselhamos veementemente nadar na direção oposta se você avistar uma dessas águas-vivas na água durante suas próximas férias na praia. Número 9. Orca. Sempre presentes em parques como o SeaWorld e o Marineland, as orcas são, sem dúvida, uma das criaturas mais impressionantes do planeta. Geralmente, elas medem cerca de 6 a 8 metros de comprimento e pesam mais de 6 toneladas, tornando-as verdadeiramente imponentes. Vale ressaltar que, na realidade, as orcas não são baleias, mas sim o maior membro da família dos golfinhos. De qualquer forma, são caçadoras habilidosas, frequentemente caçando em grupos e perseguindo presas como focas, bacalhaus e, ocasionalmente, até mesmo baleia de minke. Infelizmente, as orcas têm uma tendência a atacar seres humanos, embora na natureza esses ataques sejam extremamente raros. É quando as orcas são mantidas em cativeiro que podem se tornar perigosas, pois às vezes reagem de forma agressiva contra seus treinadores devido à frustração, estresse ou solidão, resultando em ferimentos graves e, por vezes, até mesmo em morte. Como resultado, esses incidentes prejudicaram significativamente a reputação dos shows de orcas nos últimos anos. Estamos constantemente adicionando novos colaboradores à equipe de produção do Pode Acreditar para oferecer o melhor conteúdo possível. A única coisa que pedimos é que se inscreva e ative as notificações, além de deixar aquele like. Número 8. Peixe-pedra. Embora possa ser confundido com uma simples pedra ou um fragmento de coral, o peixe-pedra figura entre os peixes mais venenosos do mundo. Habitando os recifes de coral dos oceanos Índico e Pacífico, esse mestre da camuflagem se esconde habilmente no leito marinho, mimetizando-se com o ambiente ao seu redor. É nesse ambiente que ele caça com agilidade, movendo-se rapidamente e capturando presas desavisadas a altas velocidades, em ataques que duram apenas 0,015 segundos. No entanto, apesar de geralmente não representarem uma ameaça direta aos seres humanos, esses peixes podem se tornar perigosos quando se sentem ameaçados. Isso se deve aos 3 espinhos venenosos nas suas costas, que contêm um veneno extremamente tóxico. Os efeitos desse veneno incluem dor intensa, insuficiência cardíaca e até mesmo a morte, se não for tratado. Felizmente, desde 1959, existe um soro antiofídico capaz de tratar as picadas de peixe-pedra do Recife. Além disso, submergir a área afetada em água quente é conhecido por aliviar a dor. No entanto, dado que esses peixes só picam quando são pisados ou tocados de alguma forma, é relativamente fácil evitá-los durante atividades como snorkel ou mergulho autônomo, desde que você mantenha a distância do recife e evite tocar neles. Número 7. Peixe-tigre. Enquanto a maioria dos peixes mencionados nesta lista só se torna agressiva com os seres humanos quando provocados, o peixe-tigre se destaca por ter protagonizado ataques diretos a pessoas em diversas ocasiões. Encontrado em toda a bacia do rio Congo, o peixe-tigre é notavelmente grande, podendo atingir até 1,5 metros de comprimento e pesar cerca de 50 quilos.
Sua estratégia de caça envolve emboscar pequenos peixes, acelerando rapidamente em sua direção e mordendo com um conjunto de dentes consideráveis, sendo que cada dente pode chegar a cerca de 1 polegada de comprimento. Não surpreende, portanto, que a espécie seja conhecida localmente como mbenga, que significa peixe perigoso em Swahili. No entanto, o que torna o peixe-tigre verdadeiramente perigoso é sua tendência de atacar frequentemente presas muito maiores do que ele próprio. Como resultado, há registros frequentes de ataques a crocodilos e seres humanos em toda a bacia do Rio Congo, perpetuando histórias sobre os encontros desagradáveis com essa criatura. Portanto, é altamente recomendável manter uma distância segura dessa região fluvial, a menos que você deseje se tornar sua próxima vítima. Número 6. Piranha vermelha. Nas margens do rio Amazonas, encontram-se grupos de peixes predadores conhecidos como piranhas vermelhas. Esses carnívoros destemidos, que atingem cerca de 50 centímetros de comprimento e pesam aproximadamente 5 quilos, são notáveis não apenas por sua preferência por carne, mas também por possuírem conjuntos de dentes extremamente afiados. Normalmente utilizam esses dentes para caçar presas pequenas, como vermes, crustáceos e peixes, e ocasionalmente complementam sua dieta com plantas e insetos. No entanto, quando a comida se torna escassa, as piranhas podem se unir em um comportamento conhecido como frenesi alimentar, atacando presas maiores. Geralmente, conseguem consumir a presa maior em questão de minutos. As vítimas costumam ser animais como capivaras ou garças, mas em casos extremamente raros e infelizes, também pode ocorrer ataques a seres humanos, resultando, lamentavelmente, em algumas mortes horríveis. Número 5. Peixe-espada. Como o nome sugere, os peixes-espada são, sem dúvida, alguns dos peixes mais afiados que existem. Isso se deve ao fato de que seus bicos em forma de espada são extremamente afiados e resistentes, sendo geralmente empregados para caçar peixes menores. No entanto, em vez de perfurar suas presas com as espadas, eles geralmente as utilizam como foices, cortando através de cardumes de peixes pequenos para atordoá-los e depois se alimentarem deles. Embora suas velocidades rápidas e estilo de caça feroz não representem um perigo real para os humanos, os peixes-espada podem se tornar perigosos quando são fisgados. Isso ocorre porque, quando empalados, eles frequentemente saltam ou mergulham de forma a danificar embarcações ou ferir pessoas. Infelizmente, em 2015, um homem havaiano chamado Randy Lames descobriu isso da pior maneira possível, tornando-se a primeira pessoa registrada a ser morta por uma dessas criaturas. Ele havia atirado uma arpoeira em um peixe-espada, e instintivamente o peixe saltou, perfurando o peito de Lames, levando-o a falecer posteriormente no hospital. Isso destaca o quão perigosos os peixes-espada podem ser. Curiosamente, os peixes-espada representam um perigo maior quando estão fora da água do que quando estão dentro. Isso ocorre devido ao alto teor de mercúrio em sua carne. Essa questão é particularmente preocupante para mulheres grávidas, pois o consumo prolongado de peixe-espada pode levar ao acúmulo de mercúrio em seu sangue ao longo do tempo. O excesso de mercúrio na corrente sanguínea de uma mulher grávida pode prejudicar o desenvolvimento do cérebro e do sistema nervoso do feto. Portanto, recomendamos que evite este prato de peixe rico em mercúrio se estiver esperando um filho. Número 4. Baiacu. Embora o baiacu possa não ser o maior ou mais rápido entre os peixes, sua habilidade de inflar e envenenar os predadores os torna extremamente perigosos. Normalmente, o baiacu só infla quando se sente ameaçado, já que sua forma inchada o faz parecer uma bola gigante de espinhos, o que definitivamente não é apetitoso para qualquer predador em potencial. Além disso, seus espinhos contêm uma neurotoxina chamada tetrodotoxina, capaz de causar paralisia, convulsões e até mesmo a morte em seres humanos. Para piorar, essa neurotoxina não apenas é até 1.200 vezes mais venenosa que o cianeto, mas também é tão concentrada no baiacu que apenas um exemplar tem potencial para matar até 30 adultos. Quando se leva em consideração que não há antídoto para as neurotoxinas do baiacu, fica claro que é prudente evitá-los. No entanto, há um prato japonês conhecido como fugu, que transforma o baiacu em uma iguaria deliciosa. Consumido pelos japoneses por mais de 2.000 anos, o fugu é um elemento importante da cultura japonesa. No entanto, nos últimos anos, tem sido fortemente regulamentado pelo governo.
Desde 1958, os chefes precisam obter uma licença especial para preparar fugu, um processo que envolve 2 anos de treinamento sob a supervisão de um chefe certificado em fugu, seguido por um rigoroso exame. O exame inclui uma parte escrita de 2 horas, seguida por uma avaliação de identificação do fugu de 3 minutos e uma etapa de preparo do fugu de 20 minutos. No entanto, considerando que apenas cerca de 35% dos candidatos conseguem passar, a obtenção dessa licença está longe de ser fácil. De qualquer forma, mesmo com chefes altamente treinados, consumir um baiacu envolve, sem dúvida, um risco considerável. Número 3. Peixe-leão. Embora os peixes-leão se destaquem por seus padrões vibrantes, cores brilhantes e formato interessante, isso de forma alguma diminui sua periculosidade. Originários do Pacífico Sul e dos Oceanos Índico, existem 12 espécies de peixes-leão, todos se alimentando principalmente de camarões e peixes menores. No entanto, quando se sentem ameaçados, usam os espinhos venenosos presentes em suas costas, pelvis e nadadeiras inferiores. Estes espinhos estão cheios de toxinas, e uma picada pode resultar em dor intensa, sudorese e, em casos graves, até dificuldades respiratórias e paralisia em seres humanos. Felizmente, existe uma cura relativamente simples para as picadas de peixe-leão, que envolve a remoção dos espinhos e o mergulho da ferida em água quente para ajudar a neutralizar as toxinas. Quando este tratamento é realizado, a dor da picada geralmente diminui em 1 ou 2 dias. No entanto, se a picada não for tratada a tempo, a eficácia desse tratamento é reduzida. O que torna os peixes-leão ainda mais preocupantes é o fato de serem uma espécie invasora, com densidades que podem ultrapassar 350 peixes por hectare em alguns recifes. Eles se espalharam ao longo da costa leste e do Mediterrâneo, o que é problemático, pois não têm predadores fora do Indo-Pacífico e possuem um apetite voraz. De fato, em um período de apenas 30 anos, eles dizimaram cerca de 65% a 95% dos pequenos peixes recifais endêmicos nas Bahamas. Portanto, é de se esperar que os desafios relacionados a esses peixes astutos continuem a aumentar, a menos que medidas eficazes para controlar sua superpopulação sejam adotadas em breve. Número 2. Candiru. Encontrado nas profundezas do rio Amazonas, o candiru é um peixe muito pequeno, porém incrivelmente poderoso. Com cerca de 17 centímetros de comprimento e uma cor transparente, sua presença é difícil de detectar. E ele é amplamente conhecido como o peixe-vampiro, devido à sua tendência de nadar nas guelras de peixes menores e parasitá-los. No entanto, embora os relatos sobre esse peixe sejam incertos, há bastante evidência anedótica sugerindo que os candirus podem ter outra preferência, especialmente seres humanos. Relatos específicos indicam que os candirus têm a tendência de nadar nas partes íntimas das pessoas, com a uretra sendo o local de ataque mais comum. Disse que, uma vez lá, eles se fixam às paredes com espinhos, que penetram ainda mais se alguém tentar removê-los. Como resultado, embora haja algumas sugestões de remédios, muitos relatos históricos sugerem que a solução para aliviar a dor é cortar a parte afetada. Felizmente, no entanto, as evidências concretas de ataques de candirus permanecem limitadas. De fato, muitos cientistas acreditam hoje que essas histórias foram exageradas, e que se um candiru entrar nas partes íntimas de alguém, isso seria completamente acidental, uma vez que eles não sobreviveriam por muito tempo nessa situação. Independentemente disso, ainda recomendamos evitar as águas turvas do rio Amazonas, apenas para garantir. Afinal, nunca se sabe se um candiru malicioso escolherá você como seu próximo alvo. Número 1. Tubarão branco. Embora os tubarões brancos não sejam tão assustadores quanto os filmes como Tubarão e Sharknado os retratam, eles ainda são definitivamente um dos animais mais perigosos do planeta. Com tamanhos que podem chegar a 6 metros de comprimento e tipicamente pesando mais de 2,5 toneladas, é evidente que o tubarão branco é uma criatura gigantesca. Não é surpreendente que ele use sua pura força e seus 300 dentes serrilhados a seu favor, caçando presas como leões marinhos, focas, pequenas baleias e tartarugas marinhas. No entanto, às vezes os humanos também entram em seu cardápio. Embora os tubarões não sejam fãs do sabor dos humanos, muitas vezes os confundem com focas.
Depois de morderem e perceberem seu erro, geralmente nadam para longe. Infelizmente, essa é uma garantia bastante frágil, já que apenas uma mordida é suficiente para causar ferimentos graves, ou até mesmo a morte de um humano. No entanto, com apenas cerca de 30 a 35 ataques de tubarão branco ocorrendo por ano, as chances de você encontrar um deles cara a cara são muito baixas. Como resultado, quando olhamos para os números, parece que são os tubarões que devem temer os humanos. Isso ocorre porque, se considerarmos todos os tipos de tubarões, os humanos matam um total de 100 milhões deles a cada ano. Em outras palavras, isso representa cerca de 7% de sua população total. A principal razão para essa matança de tubarões é a demanda por sopa de barbatana de tubarão em muitos países asiáticos, onde é considerada uma iguaria tão cara que um único prato pode custar mais de $100. Como resultado, esforços de conservação estão sendo feitos em todo o mundo para garantir que esses tubarões permaneçam nos nossos oceanos e fora dos nossos pratos. Deixem nos comentários abaixo qual peixe vocês acharam o mais perigoso e, se gostaram deste vídeo, não se esqueçam do like, se inscreva e ative o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos mais recentes. Até a próxima!